Antes de falarmos aqui da grande confusão entre os jogadores do Uruguai e torcedores da Colômbia, e também mesmo em campo houve aí uma confusão, primeiramente vamos fazer aqui um breve resumo da partida entre o Uruguai e a Colômbia. Bem, o Uruguai e a Colômbia acabaram enfrentando-se na semifinal da Copa América 2024, numa partida que já se esperava sendo um clássico. Eu diria que o Uruguai e a Colômbia são, depois da Argentina, uma vez que não podemos tirar o mérito da Argentina por ser campeã mundial, então na América do Sul a seleção argentina está em primeiro, mas em contrapartida em segundo eu colocaria entre o Uruguai e a Colômbia. Uma vez que a Colômbia venceu o Uruguai, então colocaria atualmente nesse momento no meu top. Depois da Argentina vem a Colômbia e em terceiro lugar vem o Uruguai, depois disso o Brasil. Não sei se estou equivocado aqui, porém é assim que eu penso neste momento aqui. Bem, estando aí a Colômbia e o Uruguai acabaram enfrentando-se aos 39 minutos do primeiro tempo. Lerma acabou anotando o gol da Colômbia por intermédio de um escanteio, passe cruzado através de James Rodrigues, e aí vimos aí o Lerma anotar o gol de cabeça. Depois disso, após os 45 minutos do primeiro tempo, já nos minutos de compensação, infelizmente a Colômbia acabou vendo um dos seus jogadores expulso do campo, nesse caso Daniel Munoz acabou sendo expulso, e no segundo tempo a Colômbia acabou entrando com um jogador a menos, mas por incrível que pareça eles conseguiram mesmo manter a sua vantagem no placar de 1-0. Bem, a Colômbia acabou resistindo com um jogador a menos até aos 90 minutos, já nos minutos de compensação. Acabamos vendo aí o Uruguai também a ver um dos seus jogadores a ver o cartão vermelho, nesse caso o Varela, fazendo assim 10 jogadores em campo, mas já nos últimos minutos, após a Colômbia resistir com um jogador a menos. Bem, após o apito final, nós vimos aí a festa dos jogadores da Colômbia, uma vez que conseguiram este feito importante, estando a menos ao longo de quase toda a partida, no caso no segundo tempo, e conseguirem vencer o Uruguai no seu grande momento que é atualmente. Bem, então foi motivo de festa. E vale destacar aqui também que os jogadores da Colômbia não iam a uma final da Copa América há 23 anos, então acredito aqui em 2001 foi a última vez que eles estiveram numa final da Copa América. Eu acredito que por aí tinha uns 4 a 3 anos. Bem, antes de explicarmos aqui como é que a confusão começou após os jogadores da Colômbia comemorarem, bem, é o seguinte, nós sabemos que no mundo do futebol, se temos um lado jogadores alegres e manifestando toda a sua alegria, a importância daquilo que eles conquistaram, do outro lado temos jogadores frustrados, irritados, nervosos e tristes pelo resultado final. Então, de um lado tivemos a Colômbia, todos alegres, do outro lado tivemos jogadores do Uruguai, também todos irritados, frustrados e tristes. Bem, do lado da torcida também foi a mesma coisa, porque os adeptos da Colômbia felizes e os adeptos do Uruguai tristes. No meio de tudo isso, se nós olharmos aí dentro dos relevados, nesse caso dentro do campo, Luís Soares, que vinha poucas vezes sendo utilizado, uma vez que o Uruguai conta com um dos melhores avançados da atualidade, nesse caso Darwin Núñez. Então, sendo assim, Luís Soares entrou apenas no segundo tempo da partida e para tentar ajudar aí, teve alguns lances interessantes, alguns menos bons, porém tentou ajudar, o máximo que conseguiu foi colocar a bola no poste da baliza, poderia mesmo até ter feito gol, porém infelizmente não aconteceu. Bem, nos minutos finais do encontro, houve um momento aí que talvez descrever aqui exatamente o que aconteceu, não consigo, porém houve um lance envolvendo aí, após o apito final, o Luís Soares e o Miguel Borja, no caso o avançado também do Uruguai. O Luís Soares se dirigiu a este jogador, parece que se dirigiu no lado da sua orelha aí, não sabemos se foi para falar alguma coisa, porém alguns portais de notícias ou algumas fontes noticiárias afirmam que Luís Soares tentou morder o Miguel Borja,
uma vez que também já teve esse registro de mordeu, acho que em 2 ocasiões, porém, a que acabou sendo mais alarmante envolvendo o Luis Suárez e o Chiellini, no caso, o jogador italiano, se não me engano eu aqui, na Copa do Mundo de 2014, acredito eu. Bem, já tivemos esse episódio envolvendo Luis Suárez, então muitos acreditam que Luis Suárez tentou se dirigir ou ameaçar morder a orelha de Miguel Borja, porém, pelas imagens parece que tentou falar alguma coisa, porém também em contrapartida dá a entender que foi próximo demais. Então, a confusão dentro do campo acabou começando mesmo aí, com esse momento aqui em que Luis Suárez aproximou-se de Miguel Borja, depois ele parece ter se defendido rapidamente, então dá a entender ou falou alguma coisa ou talvez tentou mesmo morder as suas orelhas, como alguns estão afirmando aí. Bem, verdade ou não, não sabemos disso. Porém, em contrapartida, também acabamos vendo aí que nas arquibancadas começou uma confusão. Já vou dizer o motivo, depois disso já vou dizer o motivo que alguns jornais estão afirmando que levou a essa confusão. Porém, vamos descrever aqui como a coisa aconteceu. Bem, nas arquibancadas foi possível ver aí alguns torcedores com alguma expressão facial que começa com um rosto pouco apreciável, porém, e não dando a entender que alguma coisa se passava aí. Porém, com o decorrer da conversa dos torcedores, foi dando para ver que o torcedor do Uruguai aí mudou a expressão facial. Bem, a confusão começou desses desentendimentos aí nas arquibancadas. Vale destacar aqui que, segundo algumas imagens que eu tive acesso, dá para se destacar aqui que houve sim vários palavrões por parte dos colombianos enquanto os jogadores saíam, e saber ao certo o que começou essa confusão, se foi palavrões ou uma outra coisa, porém que os torcedores do Uruguai e torcedores da Colômbia estavam juntos e sendo adversários, era o previsível, o mais previsível a se imaginar é que poderia haver sim confusão, e foi isso que aconteceu. A confusão começou nas arquibancadas e posteriormente foi possível ver ali alguns nomes interessantes envolvidos nessa confusão, no caso alguns jogadores do Uruguai, como Ronald Araújo, no caso jogador do Barcelona, e o mais chamativo aí foi o Darwin Núñez, o jogador do Liverpool, que por incrível que pareça, apesar de ter alguma altura para subir nas arquibancadas, isso não impediu o Darwin Núñez, que parece ter um corpo parecido ao porte físico do Ibrahimovic, então Darwin Núñez acabou subindo mesmo, aí vocês podem ver aí pelas imagens, e foi diante dessa confusão, apesar de ter chegado alguns minutos depois, mas com o decorrer do tempo acabou mesmo aparecendo na frente do combate, e foi possível ver aí um embate entre os torcedores da Colômbia e Darwin Núñez e também a polícia envolvida. Então, foi uma confusão total aí entre os torcedores, jogadores, torcedores da Colômbia, Uruguai, jogadores. Bem, uma confusão total, porém, no decorrer desse embate aí, o que acabou chamando a atenção aí é um detalhe que já vamos mencionar aqui, porém, vale lembrar aqui que, segundo as fontes de algumas fontes noticiárias importantes que eu considero ter alguma credibilidade, alegam que, segundo os jogadores do Uruguai, tinha alguns familiares aí, alguns jogadores do Uruguai tinham os seus familiares nesse local que começou a confusão, e parece que os colombianos faltaram algum respeito ou fizeram alguma confusão com os seus familiares. Então, os jogadores do Uruguai foram aí apenas para defender os seus familiares, mesmo que não sendo os seus familiares, talvez foram para defender os seus compatriotas. E a imagem interessante que eu havia dito que iria mencionar aqui é que lá bem no fundo vocês podem notar aí uma mãe com um menor de idade no seu colo, demonstrando assim que algumas famílias sim tiveram que se afastar deste meio que ocorreu essa confusão. Bem, se o povo do Uruguai não soube perder ou não, isso não sabemos. E se houve realmente algum incômodo aos familiares dos jogadores, talvez seja a única
explicação com maior sentido, ou talvez que livre de julgamentos, essas atitudes como essas que nós reprovamos aqui, porém foi o que aconteceu no final do encontro entre o Uruguai e a Colômbia. Foi mais ou menos isso que aconteceu. No final a Colômbia acabou qualificando-se para a final, irá enfrentar aí a seleção argentina de Lionel Messi. Bem, penso que será sim uma grande final, Argentina versus Colômbia. Também temos do outro lado da Eurocopa, nesse caso a Inglaterra versus Espanha. Bem, caso tenhas gostado do vídeo, deixa aí nos comentários. Caso também não tenhas gostado, também deixa aí a sua opinião. O importante é dar aquele like. Caso gostarias de ver mais vídeos do canal, inscreva-se no canal, deixa o seu like e vemo-nos no próximo vídeo.